Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana que tá mais do que especial, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix, então não vacila. Só assinando o nosso podcast você vai recebê-los assim que publicado. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é o Marcelo Alonso, editor do Portal do Vale Tudo, comentarista do canal Combate e colunista do site oficial do UFC, grande ícone do jornalismo marcial. Marcelo Alonso, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Prazer todo meu, Coutinho. Poxa, legal estar aqui contigo de novo aí, falando dessa semana quentíssima aí no Mundo das Lutas. Para começar, então, queria que a gente comentasse um pouco uma notícia que a gente já sabia mais ou menos há um tempo, né? O UFC confirmou oficialmente a notícia de que a Amanda Nunes vai defender o título na luta principal do UFC Rio, no dia 12 de maio contra a Raquel Pennington. A gente ainda tinha ali algum tipo de expectativa depois da luta da Cyborg. O Dana White falou que queria fazer essa luta, mas a Cyborg já tinha sinalizado que não queria essa luta no Rio, então acabou se confirmando a Amanda contra a Raquel Pennington. Primeiro, eu queria saber o que você achou do casamento dessa luta. Acho que não tinha muito pra onde correr, né? A Pennington, ela tá numa sequência boa de vitórias, são 4 vitórias consecutivas na categoria. Acho que não tinha nenhum outro nome pra fazer essa disputa de cinturão contra a Amanda, né, Alon? É verdade, Coutinho, e uma coisa importante, né, pra fazer sentido uma luta com a Cyborg, né, que é disparado aí o maior nome do MMA feminino na história, eu acho que a Amanda tinha que fortalecer aí, né, consolidar o seu legado como campeã peso galo, né, teria que fazer mais uma luta pelo menos, depois de uma defesa dura contra a Valentina Shevchenko. Eu acho que faria sentido ela ter pelo menos mais uma defesa de cinturão antes de enfrentar, de subir de categoria, né, e pegar o maior desafio de sua vida aí, no caso a Cris Cyborg. Então, havia uma negociação, foi engraçado essa luta, na verdade, porque o UFC estava numa negociação muito dura com a Cyborg para trazer essa luta para o Rio. Tava praticamente o lado da Amanda queria, o Dana White também queria essa luta no Rio, né? Só que a Cris Cyborg tinha acabado de lutar e tal, então ela tava querendo mais tempo, ela não tava querendo lutar no Rio de Janeiro, né? Aí teve uma grande reviravolta, o Max Holloway se contundiu e a Cris Cyborg passou de vilã a mocinha, né? Porque ela tava, digamos, num certo litígio ali com o UFC, numa queda de braço pra lutar no UFC Rio, ela queria lutar em julho com a Amanda, né? Como ganharia muito mais dinheiro no pay-per-view e acabou salvando o UFC 222, fazendo a luta principal com a Iana, né? Então ela acabou passando de vilã a mocinha da história, né? E no final das contas acabou casando certinho o time e ela conseguindo o que queria, que seria enfrentar a Amanda no evento em julho ou agosto, né? Então foi realmente o que casou certinho e fazendo justiça também, como eu falei, é importante a Amanda fazer mais uma defesa, né? Pegar uma oponente aí como a Raquel Pennington, acho que seria importante para ela consolidar seu legado e já essa luta com a Cris. E acho que até uma boa oportunidade, bem nessa linha que você tá falando, de maximizar também a popularidade da Amanda, né? Porque a Cris, ela já é consolidada como um ícone do MMA feminino. A Amanda é uma campeã de respeito, tá se tornando dominante aí, mas eu acho que ela ainda não tem uma expressividade que ela pode alcançar, tem totais condições para alcançar. E talvez essa luta no Rio, fazendo uma defesa de título em casa, com um trabalho certo de promoção e tudo mais, de repente ela consiga potencializar ainda mais essa super luta, né? Que tem tudo para ser algo ainda mais histórico. Sem dúvida, né? E é importante, para fazer sentido, né, essa luta com a Cyborg, de certa maneira, é importante que ela tenha uma vitória bem clara da última luta com a Valentina Shevchenko, né? Até para facilitar, vamos pensar na vida dos promotores de evento, né? Os caras têm que fazer um marketing para promover a luta. Obviamente, quando você vem de uma vitória cachapante, é muito mais fácil a vida do UFC, né? A campeã dominante, a leoa, que vem de um nocaute impressionante sobre a Raquel Pennington,
Pennington. Agora, se ela vem de uma vitória xoxa sobre a Champ e depois também sobre a Raquel Pennington, isso aí falando no quadro mais positivo, que a gente espera, ela vencendo, realmente dificulta a vida dos promotores, né, na hora de fazerem aí a divulgação da luta. A gente espera que ela consiga uma vitória bem clara e eu acho que o jogo casa, ela tem tudo pra conseguir isso, mas é, eu vinha falando no último Combat News, né, é importante a gente sempre focar na luta que a gente vai fazer. Se a Amanda Nunes estiver pensando só na Cris Cyborg, tá arriscado ela estrepar, como a gente viu em 2 últimos casos aí, né, a gente viu no UFC 221, o Rock Hold pegou o Yoel Romero, muito talvez focado na luta que seria a luta principal do UFC Austrália contra o campeão linear, né, o Whittaker. O Whittaker se machucou, ele aceitou enfrentar o Romero, quer dizer, acabou sendo surpreendido pelo Romero. Aí no UFC subsequente, 3 semanas depois, tivemos aí o Frank Edgar aceitando lutar com o Ortega, faria a luta principal com o Edgar, com o Max Holloway, o campeão linear. E vou pegar esse garoto pra me manter em forma. Se estrepou, foi nocauteado no primeiro round. Então, assim, é importante a gente lembrar esses 2 exemplos de UFCs numerados subsequentes para que a Amanda esteja muito focada na Raquel Pennington para não ter uma surpresa aí, né? E deixar passar a luta tão aguardada com a Cris Cyborg. Exatamente. Isso acontece muito na MMA, né? A gente sabe que é completamente possível. Agora, Alonso, falando em time, né? É curioso, porque a Cris acabou... Ela lutou em dezembro, aí lutou agora em fevereiro, nesse UFC 222. Não, março, na verdade, né? Foi no dia 3 de março. E a Amanda agora vai lutar no Rio, dia 12 de maio. O timing não tá colaborando muito, né? Porque a Cris quer que a luta aconteça na Semana Internacional da Luta, mas eu duvido que vai acontecer, já que a Amanda vai lutar aqui em maio. Então eu acho que se tudo der certo, né, se a Raquel Pennington não aprontar nenhuma, se a Amanda conseguir manter o título, eu acho que se tudo der certo seria mais uma super luta para aquela de final de ano, como tem sido nos últimos anos o UFC fazendo uma disputa de título feminina em Las Vegas, né, que acho que 2016 foi a Amanda contra a Honda, no passado foi a Cyborg e a Holly Holm, e eu acho que talvez esse ano pode ser a Amanda contra a Cyborg, né? Ou você acha que teria condição de acontecer em outra data ou alguma outra oportunidade? Cara, eu acho assim, pelo que tem ocorrido ultimamente, não me surpreenderia se fosse em julho, né? Maio, junho e julho, quer dizer, 2 meses. A gente tem vários exemplos aí de lutadores que, saindo inteiros da luta, estão priorizando o show, né? Então, por exemplo, o Jeremy Stephens é um exemplo, né? Saiu da luta com o Doro Choi, pegou na sequência o Josh Emmett, logo na sequência, e depois pegou o Frank Edgar. O cara fez, 3 lutas em, sei lá, menos de 4 meses. E a gente tem visto isso ocorrer com certa frequência. A Cris Cyborg pegou a Holly Holm em dezembro, estava de férias em janeiro, recebeu a chamado, um mês foi lá e enfrentou a Rihanna, né? Então, quer dizer, eu não me surpreenderia. Eu acho que a questão é a Amanda sair inteira da luta com a Raquel Pennington. Se ela sair inteira, ela vai priorizar o melhor show onde ela possa ganhar mais dinheiro. E eu acho que o melhor show é o de julho, né? Mas isso, obviamente, eu também já ouvi, como você bem disse aí, eu já ouvi o pessoal da Cyborg falando em agosto ou setembro, quer dizer, tem um UFC numerado praticamente por mês, então elas seriam boas opções aí para qualquer mês aí, se não for julho, agosto, setembro. Eu só acho que não chega até o fim do ano, não. Acho que antes disso essa luta ocorreria. Você citou aí o Jeremy Stephens, mas a gente viu que essa semana o José Aldo deu uma entrevista à revista Combate, dizendo que tá afim de enfrentar o Jeremy Stephens, já pediu essa luta pro UFC, e o Jeremy também já sinalizou de alguma forma o interesse. Eles estariam aguardando aí o UFC tomar essa decisão, mas o José Aldo quer que a luta aconteça no Rio, e o Jeremy Stephens quer que a luta aconteça em Chicago, que, se eu não me engano, em Chicago é dia 9 de junho, e no Rio seria dia 12 de maio. Pra começar, essa luta entre o Aldo e o Jeremy Stephens, pra você, faz algum sentido? Cara, eu acho que, assim, o que não tá me fazendo nenhum sentido pra mim é o Aldo continuar lutando sem tesão. Isso pra mim não faz nenhum sentido, porque o Aldo, ele já saiu há muito tempo da categoria dos lutadores que tá ali pra ganhar dinheiro ou pra fazer carreira. O Aldo já entrou há muito tempo na categoria das lendas que não tem nada a provar pra ninguém. E nessa categoria, você tem a obrigação de uma única coisa: estar motivado. É a única coisa que você precisa. Você vê o Pérez. Pérez, é lenda, tá nessa categoria, tem perdido, faz parte,
sem problema, mas não por falta de motivação. Ele tem perdido porque os oponentes têm, digamos, fizeram a leitura do jogo dele a partir do Rafael dos Anjos e estão complicando a vida dele. Não é o caso do Aldo. Isso incomoda não só o fã brasileiro, isso incomoda, cara, a lutadores. Eu tenho acompanhado todos os podcasts americanos e é impressionante a maneira como os lutadores americanos têm falado do Aldo, né? Eles têm falado do Aldo com a mesma agonia que a gente tem falado. Eu não quero ver o Aldo assim. Você vê lutadores tops aí, não sei se foi o Rashad, algum lutador top falando, cara, eu não queria ver o Aldo assim. O Aldo, pra todos nós, é uma grande referência, não só do peso-pena. Ele é o maior peso-pena da história, mas é um cara que fez história no UFC. Então a gente não quer ver um cara desse que fez história lutando a meia bomba. Não é, por exemplo, o caso do Minotauro, né? O Minotauro é um cara que fisicamente o corpo era um grande ídolo de todos, mas o corpo não aguentava mais, a cabeça dele queria demais. Não é o caso do Aldo. O Aldo tá com 30 e poucos anos, o corpo dele ainda aguenta, tá jovem, mas a cabeça, e eu acho absolutamente justificável, isso que fique claro, eu não tô aqui querendo exigir do Aldo que ele esteja com tesão de lutar, não, ele apenas realizou tudo que tinha que realizar muito cedo. Então é natural que não haja uma motivação, né? O que eu acho que não é natural é que ele continue lutando sem tesão. Isso pra mim me incomoda, entendeu? Eu acho que ele tem que sentar com a equipe, procurar um psicólogo esportivo e entender o que ele quer, cara. E pra isso ele precisa ficar um ano parado pra tentar recuperar o tesão de lutar. Eu não quero ver o Aldo subindo lá com meio camp pra cumprir tabela, né? O que aconteceu com o Max Holloway, por exemplo. O cara, entrou absolutamente com um mês de camp, tava treinando desmotivado pro Lamas. Então, assim, eu entendo absolutamente o fato dele estar desmotivado por ter conquistado tudo. O que eu questiono é, vale a pena continuar lutando nesse modo automático, pegando oponente? Eu acho que hoje, agora, dando a sua pergunta, na atual conjuntura, o Jeremy Stephens é uma luta ruim para o estilo que o Aldo tem apresentando. O Aldo, quando treina, quando é cerebral, ele arrebenta esse cara em um round. Não tenho a menor dúvida disso. Ele é muito mais técnico em todas as áreas. O problema é o Aldo brigador, tá querendo lutar para cumprir tabela, para acabar logo o contrato com o UFC, ele entra ali para sair na porrada, para tocar soco na cara e para ver quem é mais macho. Esse Aldo corre grande risco de ser nocauteado pelo Jeremy Stephens no Rio de Janeiro. Jeremy Stephens vem de aí de vitória sobre um show sobre o Gilbert Melendez em setembro, depois ele nocauteou o Doro Choi no segundo round em janeiro, e na sequência pegou o Josh Emmett, tremendo hype em cima, também com nocaute em fevereiro. Quer dizer, o cara tá vindo motivado, gás e voando. Então, o que o Aldo ganha, né? A gente viu, você falou, revista, na verdade foi no Combat News, essa entrevista que ele deu pra Ana, e o Aldo, claramente ali, a gente que acompanha fisicamente o Aldo, ele não tá na melhor forma. Você vê isso aí há um mês de uma luta importante como essa, nitidamente não é uma boa. Não gostei dessa notícia, e maio, pra mim, eu acho que seria uma grande burrada, seria uma loucura, e junho eu acho que se ele tiver com muita vontade ele poderia entrar em forma, mas eu não vejo o Aldo, a única coisa que motiva o Aldo pra fazer essa luta é lutar em casa. Você consegue imaginar o Aldo com tesão treinando pra ganhar o Jeremy Stephens em Chicago? Eu não consigo, cara, não faz o menor sentido. Jeremy Stephens, o Aldo pode olhar pra trás e falar, who the fuck is that guy, entendeu? Porque ele construiu a história, não faz o menor sentido, com todo respeito ao Jeremy Stephens, nesse momento, o Aldo lutar com ele. Agora, Alonso, eu só fico pensando, diante de tudo isso que você levantou aí, será que não tem uma parcela aí daquela coisa... O Aldo já declarou várias vezes, especialmente no final do ano passado, que o novo sonho dele é lutar boxe. Se você chegar pra ele e perguntar, Aldo, você tá livre do UFC? Ele diz que amanhã tá lutando boxe. Será que essa coisa de aceitar essas lutas, de pedir esses caras, será que não é o fato dele tá preso? Tipo assim, ele quer lutar boxe, mas o UFC não vai liberar. Então, já que tem que cumprir tabela, vamos fazer dessa forma. Será que não tem um pouco disso também, dele estar preso? Porque, não sei, será que ele tem escapatória a ponto de chegar pro UFC e conseguir se liberar? Porque se ele realmente só tiver que cumprir tabela, é difícil ter motivação pra isso. Cara, sinceramente, eu não sou psicólogo, por isso que eu acho que os profissionais, eu vou até fazer o meu próximo artigo do UFC, do blog aqui, é sobre isso, sobre a importância da psicologia no atleta de alto rendimento. É uma área que está sendo negligenciada, absolutamente negligenciada, e está acabando com carreiras. Eu vou dar o exemplo do Barão e do
John Jones, 2 caras que em 2014 eram apontados como pelo Dana White como maiores pounds por pounds do mundo, e hoje, exatamente por problemas claramente psicológicos, estão aí à beira de terminar suas carreiras de maneira lamentável. Né? E com certeza em casos distintos. Obviamente o John Jones é um cara que, né, tem um processo autodestrutivo claro, é um cara que, não precisa de nada, tá usando doping, irmão, ele não precisa de nada daquilo. Se ele usar o que ele não usar, ele vai ser o mesmo John Jones. Então é um processo autodestrutivo impressionante. Aí mexe com droga, ele precisa fazer uma merda pra se encalacrar, é assustador. E o Barão, o trauma do Dillashaw, é claro, não precisa ser nenhum mestre em psicologia pra entender que esse garoto precisa de um tratamento psicológico para terminar a carreira, pelo menos de uma maneira que faça sentido para a lenda que ele foi no peso galo. Né? Então a gente tem o Aldo aí, um caso bem parecido na minha cabeça. Parece claro para mim que esse papo de boxe é uma fuga clara. O Aldo não tem menor tesão. Eu não vejo o Aldo, a menor possibilidade do Aldo caindo 10 degraus na escala hierárquica pra tentar ganhar dinheiro no boxe. Isso tem a ver com o trauma do Conor McGregor. Ele quer pegar o McGregor no boxe e inventou uma fuga na minha cabeça, entendeu? Então, assim, quando ele chegar lá e ver que a vida do boxe é tão dura que ele vai precisar treinar tanto quanto ele treinava no MMA e vai ganhar menos dinheiro e vai tomar talvez mais porrada, talvez ele desmotive também. Então, por isso que é importante sentar, descobrir o problema de verdade. E isso só um psicólogo esportivo pode fazer, entendeu? Esse papo de boxe, de tal, com certeza, entendeu? Quando começarem a aparecer as barreiras, ele vai ver que isso é, na verdade, uma grande fuga. Por isso, pra mim, no momento, é claro que o melhor caminho pro José Aldo, se ele realmente não quiser enfrentar um psicólogo esportivo, é parar e entender o que tá acontecendo, entendeu? Eu quero retomar com tesão o treino, eu quero alguma coisa que me dê fome novamente de conquistar esse cinturão, de treinar com vontade, então eu vou parar um ano e ficar olhando todo mundo lutar pra ficar com tesão. Ou não, já fez mais de muitos milhões aí o Aldo, ele já tem a tranquilidade, a independência financeira da filha, o nome dele tá escrito na história, ele não precisa voltar. Se ele chegar à conclusão que realmente ele não tá mais com tesão, que pare, chegue pro Dana White e fale: Dana, seguinte, cara, vamos terminar aí minhas lutas no contrato, me dá uns 3 frangos d'água aí pra eu bater e pra terminar isso aí que eu não quero mais lutar. O Dana, cara, com certeza ele vai respeitar a vontade do Aldo, porque ele sabe que trata-se de uma lenda, e não é bom pro Dana nem pro UFC que uma lenda do evento termine a carreira sendo nocauteado qualquer um que tá chegando, entendeu? É verdade, até porque o Aldo, como você bem falou, ele ainda é um ícone do esporte, especialmente no Brasil, né? A gente tá num momento, assim, em busca de novos talentos. O Aldo ainda é um personagem muito forte aqui. Agora, Alonso, pra gente ir finalizando o nosso papo, a gente tem nesse sábado o UFC Fight Night direto de Londres, que a gente vai ter o retorno de Fabrício Werdum, vai fazer a luta principal do evento contra o Alexander Volkov. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: eu tô com a impressão de que o Werdum nos últimos meses, ele tem meio que tá merecendo aquela plaquinha de funcionário do mês, né? Porque no ano passado, em outubro, ele ia enfrentar o Derrick Lewis se machucou e aceitou enfrentar o Walter Harris no dia. Na hora do evento, aceitou trocar de adversário. Aí meses depois, o UFC decidiu tirar o Mark Hunt do UFC Austrália. Werdum foi lá, substituiu e enfrentou Marcin Tybura. E agora ele tá indo pra Londres pra enfrentar o Volkov, que é um cara que é 8º colocado no ranking. Então é um top da categoria. Se eu não me engano, ele é o 3º colocado. Mas tá ali tentando se manter em atividade, fazendo essas lutas que no final das contas, lógico que é importante pra carreira dele, mas são mais valiosas pro UFC do que pro futuro dele na categoria, propriamente dito, né? Porque uma vitória contra o Volkov provavelmente não vai garantir uma chance ao título pra ele. Mas eu queria saber a sua impressão em relação a essa postura do Werdum de estar em atividade. É mais uma forma de fazer dinheiro? É uma forma de fazer as pazes com a organização, já que ele se envolveu em várias polêmicas? Teve a polêmica com o Ferguson, foi retirado da transmissão do UFC América Latina, agora já tá de volta, mas teve essa polêmica, teve o Colby Covington, enfim. Qual a leitura que você faz dessa nova postura do Werdum de estar mais ativo? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso que você falou, Coutinho. E o principal, o amadurecimento. Isso aí, pra mim, é o reflexo do amadurecimento do Werdum como lutador, como homem, né? E como empresário também. Ele é um
cara que tá começando a entender como a banda toca, né? Ele parou com aquela coisa de, eu sou brasileiro, tô sendo injustiçado aqui, vou fazer pirraça. Não, o cara entendeu, cara, é um evento que ganha dinheiro. Pra eu ter o title shot de novo, eu preciso fazer com que seja interessante, né? Uma luta minha com o Miyotiki, que agora não é. Então eu preciso dar show, né? Depois que ele perdeu o do Overeem de maneira polêmica, ele sabe que ele andou um pouquinho pra trás na fila, se conscientizou sobre isso e pensou, cara, eu tenho 40 anos, eu tenho poucas lutas. Então qual é meu objetivo agora? Meu objetivo é voltar a ser comentarista do UFC, que é uma coisa que me dá muito tesão e, digamos, movimenta a minha rotina, me mantém nesse esporte por muito tempo, né? Isso é uma coisa essencial e ele conseguiu isso numa conversa com o Dana. Outra coisa importante é o seguinte, eu vou me manter vencendo, eu sei que eu ainda tenho chance de disputar o cinturão e eu acredito piamente que eu consiga vencer o Miyotiki. Isso, de fato, ele acredita, né? Então é isso que está movendo o Werdum hoje. Ele amadureceu muito, percebeu que o caminho é o seguinte, fazer as lutas que me derem, que eu terei minha chance. E é exatamente o que ele está fazendo e fazendo bem, né? Tá vindo aí de 2 vitórias aí, lutou bem, se colocou à disposição pro evento, limpou aquelas borradas que ele tinha feito de dar um pé no peito lá no treinador da Ronda e depois do Travis Brown e depois, brigou, jogou o disco voador lá, né? O disco voador não, o bumerangue na cabeça do Colby Covington, aquelas coisas verdunianas que matam a gente de rir, mas que podem causar problema. E ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Eu acredito que contra o Volkov ele faça mais uma vez aí, eu acho que é um oponente do tamanho aí, é o sapato do tamanho do pé dele ali, acho que tem poucos hoje em dia na divisão que casem o jogo tão bem, né, pro Werdum ter um title shot. O Volkov é um cara que vem nocauteando todo mundo, fez uma excelente luta com o Stefan Struve, é um gigante, mas tem uma questão importante, já treinou com o Werdum, já deve ter sido finalizado várias vezes no chão, sabe do perigo do brasileiro no chão, então o que ele vai fazer? O que ele tem de mais forte, que é a luta em pé, ele vai lutar muito grilado, como todo striker que tem medo de ser levado para o chão luta. Ele não vai lutar soltando o jogão como lutou com o Stefan Struve. Ele vai lutar, né, a 70% ali em pé, sabendo que se entrar muito empolgado, um chute ali, né, uma ponteira é um caminho excelente pro Werdum derrubá-lo, e ele sabe que o Werdum fez com ele no chão treinando na Kings MMA, né, então ele vai lutar, meu amigo, pode esperar ali na parte mais perigosa dele, que é a luta em pé, ele vai lutar com terceira marcha. Isso é muito bom pro Werdum, é que o Werdum evoluiu muito em pé, e ele lutando em terceira marcha, o Werdum tem condições de lutar bem com ele, né? Ele leva vantagem, obviamente, na luta em pé, mas o Werdum tem condições ali de lutar de igual para igual e, tendo oportunidade, vai derrubar e finalizar. Então acho que é uma luta que o brasileiro tem grandes condições aí de terminar por finalização. E lembrando que a luta é de 5 rounds, né? Então o Werdum acabou de fazer 5 rounds contra o Marcin Tybura, então Volkov, se eu não me engano, acho que ele nunca lutou 5 rounds, é uma vantagem a mais também, além de todas essas que você já lembrou, né? E uma coisa legal também, Coutinho, esses dias falando com o Werdum, ele falou, porra, Alonso, cara, eu tô independente financeiramente, até brincando comigo, tipo, eu luto agora por prazer de lutar, entendeu? Ele já fez os milhões dele, já, graças a Deus, tem lá a reserva dele, né? Então hoje ele bate exatamente o que eu vinha cobrando do Aldo, né? Cobrando quem sou eu, mas falando que o cara tem que ter tesão, né? E o Werdum tem muito tesão, ele tá fazendo aquilo ali por prazer, ele sabe que tem mais 1 ou 2 anos pra fazer o que ele mais gosta, né? Então ele tá fazendo com muita vontade aí, ele sabe que é o tiro final e ele não tá fazendo isso por necessidade financeira. E isso é uma coisa maravilhosa, né? O cara terminar a carreira fazendo as últimas lutas pensando assim, cara, o meu pé de meia já tá feito, a vida da minha filha já tá garantida, como o próprio Aldo. A vida da filha do Aldo e da neta já estão garantidas, poxa, graças a Deus. Alonso, antes de me despedir de você, lembrando que tem lançamento do livro, né? Por Trás do Octógono, o livro que foi lançado no ano passado, ainda tá em vários lugares pelo Brasil. Conta pra gente onde é que vocês vão estar aí nesse fim de semana. Coutinho, na verdade, é o lançamento não só do livro, é o lançamento de um novo projeto meu e do Carlão, né? Chamado MMA Debate, onde a gente teve a oportunidade de lançar os nossos livros no Rio e em São Paulo, né? Tanto eu, Por Trás do Octógono, quanto ele, o MMA Além de uma Paixão. E a gente percebeu que era interessante a gente fazer isso
isso junto. Tinha demanda de fazer em várias capitais e a gente resolveu formatar um produto e é um grande papo com a galera. Então a gente chega nos lugares, a gente bate um papo com a galera com a projeção de slides, marcando a carreira dele, momentos eu e ele juntos no início, que a gente começou praticamente juntos no Japão, né? A primeira luta do Carlão foi minha primeira viagem pro Japão, então a gente, momentos com o Carso, a gente bate um papo com a galera, abre para perguntas e depois a gente assina os livros. A gente vai fazer isso começando por Manaus, nessa quinta-feira, no Amazonas Shopping. A gente vai estar lá a partir das 18 horas e vai ser um tremendo evento, que na sequência tem um seminário do Anderson Silva. Então a gente vai fazer esse MMA debate com a galera de Manaus e na sequência ainda vai ter um seminário simplesmente do Anderson Silva, né? Então vai ser bem legal e depois a gente vai abrir nossa ideia para Curitiba, interior de São Paulo, Belém e várias outras capitais. Maravilha, Alonso. Então tá dado o recado, galera de Manaus aí, fica ligada. Eventaço pra quem gosta do mundo das lutas. E muito obrigado, Alonso, mais uma vez pela participação. Prazer foi meu, grande abraço na galera aí, sempre prazer falar contigo, Coutinho. Então tá aí, esse foi Marcelo Alonso, pioneiro do jornalismo marcial, ícone do jornalismo de MMA, um dos caras que já trabalha com isso, quando a gente ainda nem sonhava que o Vale Tudo, na época, ia se tornar o hoje conhecido como MMA. Então, sempre um prazer tê-lo aqui no podcast MMA Ganhador. E lembrando que nesse sábado nós teremos o UFC Fight Night direto de Londres, com Fabrício Verdun e Alexander Volkov na luta principal. Então, todo mundo ligado no UFC Londres. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!